toda vez, você vem de Big Tech também, manja desse assunto, mas toda vez que a gente vai falar com alguém de mídia, a galera tá usando, por exemplo, um Google Analytics da vida, a galera não manja que a maneira que o Google atribui a conversão não é last click. São outros modelos de atribuição que tem lá dentro. Hoje no GA4 são 2, depende do relatório que você olha. Beleza. Então, se a mídia tem o objetivo de gerar um ROI de tanto e uma receita de tanto, e ela não gera, a primeira muleta usada é, pô, mas você tá vendo pelo GA, olha, GA é last click. Ou seja, alguém um dia falou que era last click, essa lenda urbana virou pra todo mundo e a primeira muleta de um resultado ruim é last click. Esse é outro conceito muito importante. A gente, como marqueteiro, às vezes acha que a gente tem uma varinha mágica, ou disponível para comprar, ou que a gente é, tipo assim, nós somos grandes máquinas de persuasão. E não é assim, funciona. Na verdade, as pessoas têm necessidades de acordo com a vida delas, né? Talvez a pessoa vai querer estudar mais sobre métricas porque talvez ela tá apanhando no trabalho e ela precisa mandar melhor. Ou, sei lá, agora ela quer conseguir um aumento, então ela quer se capacitar melhor, e aí sim ela entra no momento de compra de algum curso, alguma capacitação. Então é muito raro a gente, como marketing, realmente influenciar a necessidade da pessoa. A necessidade está na pessoa, está na vida da pessoa. Porque o máximo que a gente pode fazer é as associações corretas, na memória dela, para que quando ela queira comprar, ela lembre de você. Isso é brand. Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks. Vamos falar hoje sobre Brandformance. Para poder falar sobre branding em performance, tinha que estar do meu lado quem? Quem? Ele, o Paulo Zulu das métricas. E aí, Luciano? Desculpa aí o convidado. Paulo Zulu das métricas, cara. Por quê? Sabe por quê? Não faço a menor ideia. Porque ele só come orgânico. Só come... E como o Paulo Zulu era um cara que nos tempos mais primórdios era um modelo, cara. Porque não, esse é outro Zulu, Rafael, esse aí, que é o do Tardezinha. O Paulo Zulu é um cara que era modelo e inicialmente ele levantou muito a bandeira do veganismo. Entendi. E ele comia orgânicos. Eu como muito orgânico. Então pronto, pô, olha aí. Normalmente são o quê? 3 pratos, um só de orgânico. Exatamente. Isso aí, pô. Então, Paulo Zulu das métricas tá aqui. Excelente. Até mesmo porque métricas boss tem quanto de tráfego orgânico? Bastante, cara. Bastante. 80% Branding, do tráfego. Performance. Exatamente. Olha aí. Para poder falar sobre Brandformance, como sempre, a gente traz alguém que sabe. E aí, o Luciano, a gente faz as perguntas para aprender. A única coisa que eu sei de brand é comprar tênis da Nike. Beleza? Vamos deixar claro aqui já no início do episódio que a única coisa que eu sei de branding foi que eu li no livro A Marca da Vitória. A única coisa o único livro que eu li na minha vida inteira, inclusive. A única coisa que eu sei de branding tá no episódio sobre como medir branding. Com a sócia desse que está verdade, aqui. Teve esse também. Então, sem mais delongas, né? Vamos trazer o nosso convidado que vai nos ensinar o que é Brandformance, como unir essas duas coisas que muita gente chama que são conflitantes. Por favor, Yoko, seja bem-vindo, se apresenta pra galera aí. Obrigado por estar aqui em terras cariocas, mesmo digitais. Boa, gente. Valeu aí pelo convite. Sou o Lucas Yokota, a galera chama de Yoko. Já assisti uns episódios aí, hein, galera? O primeiro que eu assisti foi o da Guta, mas depois já embalei em vários. Então, tô curtindo aí a série que vocês estão feito. Valeu pelo convite. Vou fazer um resumão aí da história, da minha história profissional, e aí depois, se a galera interessar, ou se vocês se interessarem, a gente vai se aprofundando. Mas hoje eu sou o CEO do Purple Metrics. Toco aqui toda a jornada aqui dos clientes, então é desde marketing, vendas e customer success. Mas no passado eu já fui time Big Tech, então já fui Microsoft, já trabalhei no Google por muito tempo. Depois eu vim para o lado startup da força, fui head de marketing numa fintech de Open Finance, e agora já deu 1 ano e meio, um pouquinho mais, já tô aqui no Purple. Então tem esse background misto, né, de empresas maiores, startups, e sempre nessa jornada de marketing, né? Então, vamos compartilhar um pouquinho aí com a galera, um pouco dessa vivência, coisas que a gente já viu, coisas mais legais, coisas mais bizarras, mas sempre tem um pezinho nos dados, hein? Então, por isso estar aqui, pra mim, tô feliz. Yoko que tem um dos melhores LinkedIns, tá? Porque as ilustrações que são lá, eu me divirto muito com as ilustrações, ia tá? Falar isso agora. Curto bastante, já quis copiar várias. Eu ia falar isso agora, vai estar aqui. É bem maneiro mesmo. Boa.
LinkedIn do Yoko vai estar aqui na descrição pra galera, que é muito maneiro mesmo, com certeza. Eu vejo lá e fala muito de dados, que é um pouco do que a gente vai falar aqui também. E até pra gente começar, né, Yoko, falando um pouco sobre performance, a gente tá falando de branding com performance. Primeira coisa que eu queria que você trouxesse pra gente ir se aprofundando nessa conversa é que você explicasse um pouco pro nosso público o que que é branding e, de fato, como a gente mede o impacto disso dentro de uma empresa. E aí depois, se você já quiser emendar, explicando pra gente como que a gente junta esse brandformance aí, o que é isso, e como a gente faz isso na prática, vai no embalo. Boa, massa. Então, antes de falar de brand, eu vou falar de marca. Marca é o que a gente lembra, o que a gente pensa sobre as empresas, né? E aí, branding é você fazer a gestão disso, você fazer a construção disso. Então, essa eu acho que é a definição acho que mais didática, apesar de ser levemente conceitual, mas ao mesmo tempo ela é muito prática, né? Então, eu gosto dessas duas definições, do que é marca e do que é branding. E aí, quando a gente vai medir, cara, galera que segue o Purple talvez já ouviram bastante. Óbvio, tem Purple Metrics, mas tem muitas formas de medir. Então, normalmente você vai ter o que a gente chama de Proxy Metrics. Talvez vocês vão entender, mas a gente também brinca que são as Gambiarra Metrics. Que são métricas que não falam exatamente de marca, de percepção de marca, mas que podem te dar cheiros, né, de se sua marca tá forte ou não. Vou dar um exemplo. Buscas pela sua marca no Google pode ser um preditor de força de marca, porque ninguém chega misteriosamente no Google e procura pela tua marca. Já existe uma construção. Isso. Então ela já pelo menos sabe quem é você, deve ter um cheiro do que você faz, e ela vai lá e procura. Então tem várias dessas, né? Outra forma de medir também é muito a lógica de entender o que está na cabeça das pessoas. Acho que o lado mais científico seria, sabe, vamos botar a pessoa numa máquina lá e ver que emoção que dispara quando ela vê tal marca. Tem isso, mas é muito difícil de fazer, é muito individualizado, né? E não é o padrão do mercado. Então a gente tem muito também no mercado que é pesquisa, né? Para você entender o que está passando na cabeça da pessoa e o que ela pensa sobre você, tem muitas metodologias de pesquisa, né? E aí, desde as mais simples até as mais complexas, tudo isso pode te ajudar a medir. Então é isso, assim, branding é você fazer essa gestão, né, de como que você está construindo, né, a percepção do teu público em relação à tua empresa. Idealmente de uma forma positiva, idealmente associando aos momentos de compra que fazem sentido. E aí, na hora que ela tiver aquela necessidade, ela vai lembrar de você, né? Pô, perfeito. E o que que seria o brandformance na prática? Porque assim, vou te ser honesto que eu só ouvi esse conceito no RD. Quando a Guta, sua sócia, palestrou, eu falei assim, cara, de verdade, vou dizer que eu não tinha visto esse conceito dessas duas coisas que normalmente são conflitantes para muita gente quando a gente vai falar, até quando a gente fala de mídia performance, né? A galera sempre separa o resultado de branding e no branding, né? Então, vem de uma escola de mídia muito forte isso, onde as pessoas falam que o resultado de branding não deveria ser associado à mídia, e sim ao esforço da marca. E aí, muitas vezes você vai medir o ROI é maior quando é de branding do que é de no branding, mas você mede uma agência muito bem porque ela faz um trabalho no branding bom. Aí vem a Guto e fala, brandformance. Vamos juntar esse negócio. Eu queria que você explicasse pra gente o que que é isso na prática, esse conceito de brandformance, o que que é essa junção aí pra galera entender, e paralelo a isso, como que se faz isso na prática? Uhum. Boa. Cara, eu vou resgatar aqui na memória a primeira lembrança que eu tenho do Brandformance, que era quando eu estava no Google. A gente sempre foi muito bom de performance, mas a gente precisava mostrar para os clientes que tinha mais do que isso, né? Então, quando a gente falava de Brandformance, era meio que essa ideia, né? De você conseguir conectar as iniciativas de branding com as iniciativas de performance. Então, a gente pegava esses dois lados, né? Então, quando a gente pega performance... Vou explicar cada um e depois eu falo como que a gente mistura essas duas coisas, tá? E aí, eu vou falar do jeito, talvez, mais teórico e do jeito da vida real, porque é um pouco diferente. Gostei. Vocês sabem, né? O Então... jeito acadêmico e o jeito da rua, né? Quando tu for falar da vida real, imagina que você tem um blog de analytics e que você vende curso online, beleza? Boa, esse é um bom exemplo. Então, quando fala de performance, normalmente a galera associa com coisas muito controláveis,
ações de marketing quase que de causa e efeito, né? Ah, eu investi aqui, saiu o resultado aqui, como se fosse uma maquininha milagrosa de botar dinheiro e sair dinheiro do outro lado, né? Então acho que essa é a performance que a galera imagina. E quando fala de branding, aí o lado mais conceitual eu já expliquei, mas quando a gente vai para o dia a dia, eu acho que a galera pensa muito em mídias que têm resultados muito difíceis de mensurar, ou que o resultado é de curto prazo, quase imperceptível, mas no médio e longo prazo é muito perceptível, caso você consiga medir. Ou seja, investir, sei lá, na placa de futebol do Campeonato Brasileiro, você fazer out of home, você fazer, às vezes até orgânico, tem gente que bota no branding, né? Então é todas essas coisas que, entre aspas, são mais difíceis de medir. Eu percebi que o mercado joga nessa caixinha. Pra vocês terem uma ideia, eu já vi até uma história que a galera contou assim, ó, que ela melhorou tanto o social, era uma pessoa que geria a marca, né? Melhorou tanto o social que começou a dar resultado de venda. Aí o que aconteceu? Eles queriam tirar social de branding e colocar no time de performance. Então você fala, cara, o que é cada coisa, né? É óbvio, vai variar de empresa para empresa, mas basicamente eu acho que é essa mistura, né, de coisas que você faz, que constroem, né, na cabeça do cliente, constroem memórias e que naturalmente deixa a pessoa mais pronta para comprar. Isso é mais branding, quando a gente fala de mídia. E quando a gente vai para performance, aí é isso, é essa quase que essa mágica de invista em algo que traz um retorno muito rápido, um retorno imediato. E aí quando a gente fala de brand performance, esse é eu dei um parênteses aqui, mas deu um resgate. Quando eu estava no Google, era isso que a gente tentava vender. Então, a gente tinha muita performance e a gente queria falar, cara, mas se você investir em YouTube também, os seus resultados de performance vão ser potencializados por conta de XYZ. Então, a minha memória vai até lá e o meu contato com brand performance começou lá. E talvez eu tenha culpa no cartório quando falo dos meus ex-clientes, que eu levava muito esse conceito para eles. Porque a gente falava muito de como é que você equaliza teu mix de mídia para que parte dos seus esforços sejam para construir percepção da marca e parte seja para, de fato, gerar essa venda, essa conversão mais imediata. Então, quando a gente fala de brand performance, normalmente é essa mistura, né, de mix de mídia para gerar o resultado final. E tem um segundo ângulo, e aí essa aqui é a minha evolução do conceito depois de Micro Purple, tá? Mas é como é que você, de fato, aplica conceitos de branding em mídias de performance para gerar mais resultado. Isso também, hoje eu falo que isso também pode ser o brand performance, né? Mas na prática, para o cliente, é tudo a mesma coisa, né? Tipo, o cliente não consegue diferenciar, nossa, eu estou sendo impactado por uma peça de performance. Não tem isso. Para o cliente, a marca tal está fazendo isso para mim, enfim. Não tem diferenciação. Então, por isso que, assim, eu acho que o nome, ele é meio bonitinho e tal, mas é porque na prática é só para a galera de marketing não esquecer que as coisas são a mesma coisa. E tem efeitos diferentes, mas é tudo marketing. Não tem separação dessas coisas. E no fim, tudo deveria ter o objetivo que é aumentar alguma coisa, né? Idealmente vendas, né? Mesmo que indiretamente, mas deveria ser vendas. Isso é outra coisa também. A gente vê muito marqueteiro que esqueceu que a função dele é vender. Pô, caralho, obrigado. Valeu, até o próximo episódio. Tchau. Até o próximo episódio. A gente já falou tudo que tinha pra falar. Porra, exatamente, cara. Eu falo, e eu não sei se você concorda com esse meu pensamento, pra gente debater aqui e depois entrar sobre como as empresas definem performance e branding na prática, mas eu falo que muitas vezes o marqueteiro, ele se apropria de coisas que não necessariamente ele sabe, mas que ele vai usar como muleta. Que é quando o resultado do esforço que ele vai fazer perante o objetivo, seja qual for, não for de sucesso, ele puxa a muleta e fala, mas isso aqui tá dando certo. Então eu vou dar um exemplo, tá? Toda vez, você vem de Big Tech também, manja desse assunto, mas toda vez que a gente vai falar com alguém de mídia, a galera tá usando, por exemplo, um Google Analytics da vida, a galera não manja que a maneira que o Google atribui a conversão não é last click. São outros modelos de atribuição que tem lá dentro. Hoje no GA4 são 2, depende do relatório que você olha. Beleza. Então, se a mídia tem o objetivo de gerar um ROI de tanto e uma receita de tanto, e ela não gera, a primeira muleta usada é, pô, mas você tá vendo pelo GA, olha, GA é last click.
Ou seja, alguém um dia falou que era last click, essa lenda urbana virou pra todo mundo e a primeira muleta de um resultado ruim é last click. E Yoko, e eu tenho visto muito que a segunda muleta tem sido as pessoas falando, pô, mas e o reconhecimento de marca? Pô, isso é a primeira muleta, porra, né? Pra mim é a primeira muleta. Tudo que não tem explicação dentro do Google Analytics, o cara fala, não, mas isso é branding, pô. E assim, Tadinho do não é Brady. pouco, a gente Tadinho do acaba Brady. conversando com essas agências, né? É. Mas a gente vê muito eles usando isso como muleta pra não conseguir, porque ele não consegue justificar aquele dado que aparece dentro do GA4. Mas aí eu vou deixar o Yoko falar, porque senão eu vou ficar... Não, eu vi monopolizando direto aqui. isso, né? É tipo, pô, essa campanha não converteu, mas pelo menos tá construindo marca, né? Opa, como assim? Que papo é esse? Você tá construindo marca, você tem que intencionalmente fazer uma campanha para construir marca, né? Não é Exato. Pô, não converteu, joga na conta do que não dá para medir, ou do que você acha que não dá para medir. Né? acho Não, que não dá mas pra medir, exato. concordo muito com o que vocês estão falando, já ouvi bastante. Pô, é absurdo, né? Sim, rola, mas assim, já mudou bastante coisa, né? Tem bastante tecnologia, tem bastante metodologia, então hoje tem bastante coisa que dá para medir. Eu digo isso porque é uma reflexão que a gente vê, né, cara? Porque não tem nenhum problema você tá falando que isso gera um reconhecimento de marca. Mas o que você falou inicialmente é muito importante, né? As pessoas cada vez mais negligenciam o objetivo delas perante aquilo, cara. E eu digo isso pra todo mundo. Pô, por que que eu e o Lucian? Então, nesse momento que saiu o episódio, beleza, foi uma quinta-feira, a pessoa pode estar ouvindo qualquer dia da semana que é o horário, mas eu e o Lucian e você estamos gravando esse episódio numa terça, 3 da tarde. Por que que a gente parou outras operações do nosso dia a dia pra gravar um podcast esse horário? Pra você tem uns objetivos, pra gente tem outros. No final, você vai ter como medir a gente também, pô. Talvez pra você seja, pô, eu vou estar uma exposição de marca, tanto do Purple como do Yoko, para uma audiência de métricas, que vai querer saber como medir isso. Isso pode automaticamente levar pessoas a procurarem a Purple e também o Yoko. Então tem Pô, vou você botar tá um link na descrição com a o porcentagem de link tá na desconto e a gente vai descrição. medir a quantidade de cliques. Exato. Então você tem a gente tem outros, mas a gente não deixa de ter objetivo, né? Então, se o meu objetivo ao gravar esse podcast aqui é um objetivo de alcance, vamos dar um exemplo? Se ele não gerar alcance, ele não deu certo pro objetivo que ele tinha. Eu posso analisar outras métricas que me ajudem a entender que, putz, inicialmente, por exemplo, para mim, pro Luciano, isso é bem legal abrir aqui, né? Quando a gente montou o podcast lá em 2015, a gente acreditava que esse podcast ele ia fazer com que a gente tivesse mais clientes. Era esse o objetivo. Então, o primeiro episódio eu sempre brinco, a Luciana me entrevistando e depois eu assumi o podcast, depois a gente voltou para esse formato de termos os dois. Mas até então a gente falava, não, ninguém faz podcast, a gente vai fazer. Em 2015, pensa nisso. As pessoas que ouvirem vão querer contratar a gente, pô. Com o tempo a gente percebeu que não faz sentido isso. O podcast pra gente hoje é uma estratégia de mídia própria para aumentar o nível de consciência das pessoas sobre um tema. E ela lembrar que ela descobriu esse nível de consciência sobre esse tema através da gente e, de maneira implícita, a gente está no ativo dela cerebral ali em algum momento. E ela pode vir ou não se tornar um assinante e um cliente. Mas a gente está imprimindo a nossa marca, a nossa voz, o nosso pensamento toda semana na cabeça dessas pessoas. Ponto final. Então, como é que a gente mede isso no final? Seguidor aqui no Spotify, play do episódio. Nesse momento que a galera ouve aqui, a gente já chegou em mais de 100 mil plays. Aqui só no Spotify. Falando sobre dados, coisa de trabalho, é play pra caralho. Play pra caralho. Então, eu só trouxe esse disclaimer aqui que é pra, pô, no final, não tem certo e errado. Tem objetivo não medido, não definido e não medido por final. Ponto. E não tem nenhum problema você trocar o objetivo de uma estratégia. Eu acho que não há um problema nisso. O problema é você falar que o objetivo é um e quando dá certo, ou seja, é conveniente pra você, eu sigo. Quando é inconveniente, eu cito outros objetivos que podem estar trazendo resultado. Pô, aí é foda. É um alvo móvel, né? Aí não dá. Aí Mas não posso tem pegar um como. gancho do que vocês estão falando? Por favor. E, cara, e aí acho que dá até pra trazer um pouquinho da teoria de branding pra galera. Quando tem um cara que fala muito sobre o crescimento de marcas, né? Que é o Byron Sharp. Ele faz uma série de estudos científicos sobre o tema. E aí, vou fazer o raio-x do que você me contou.
é isso. Um dos primeiros trampos que a gente tem que fazer você tem que parecer com você mesmo, né? Que é o que a gente chama de distintividade. Então, Métricas Boss construindo ali, pô, Métricas Boss é assim, a cara de vocês. Quando alguém vê o logo, lembra diretamente de vocês. E disponibilidade mental, que é a galera lembrar de você no momento da ocasião de compra. Então, por isso que normalmente branding você vê o efeito no longo prazo. Porque você vai a semana, né? Podcast a podcast, eu tenho certeza que vocês não fazem só isso, fazem um monte de outras coisas. Foi até no evento de vocês, foi muito legal. Que a Guta foi, acho que, palestrante ou painelista. Então, você vai depositando na cabeça da pessoa associações. E essas associações, se tudo der certo, às vezes não dá, mas elas vão ressurgir na cabeça da pessoa no momento de compra. Então, no momento que ela precisar de uma consultoria, ou talvez vocês fizeram um Java para mim, fazer para vocês. Tem o Prime, não tem? Então, na hora que ela quiser o Prime, que eles lembrem, né? A pessoa quer se educar, que eles lembrem de vocês. Então, é assim que funciona a branding. Você vai construindo associações na cabeça da pessoa, para que no momento da necessidade você seja lembrado. Essa é a missão principal, né? Então é isso. Então, quando vocês ajustaram o objetivo, acho que é isso. Porque agora a galera vai pensar em métricas, vai pensar em consultoria, educação em relação à temática, que eles lembrem de vocês, né? E não é todo mundo que está no momento de compra. Esse é outro conceito muito importante. A gente, como marqueteiro, às vezes acha que a gente tem uma varinha mágica, ou disponível para comprar, ou que a gente é, tipo assim, nós somos grandes máquinas de persuasão. E não é assim que funciona. Na verdade, as pessoas têm necessidades de acordo com a vida delas, né? Talvez a pessoa vai querer estudar mais sobre métricas porque talvez ela tá apanhando no trabalho e ela precisa mandar melhor. Ou, sei lá, agora ela quer conseguir um aumento, então ela quer se capacitar melhor, e aí sim ela entra no momento de compra de algum curso, alguma capacitação. Então é muito raro a gente, como marketing, realmente influenciar a necessidade da pessoa. A necessidade está na pessoa, está na vida da pessoa. O máximo que a gente pode fazer é as associações corretas, na memória dela, para que quando ela queira comprar, ela lembre de você. Isso é brand. Pô, concordo plenamente. Eu fazia só um adendo ao que você falou pra gente trazer umas perguntas que isso tudo que você trouxe, cara, estudei sobre isso. Deve ter talvez 20 anos. Quando o Sergey e o Larry Page falaram sobre um negócio chamado Zero Moment of Truth, chamado ZMOT, boa. que é o momento zero da verdade, que é onde a pessoa desperta o interesse dela pela jornada de compra. Isso, que é o momento zero da verdade, né? Um exemplo claro, não vou entrar em ZMOT aqui, um exemplo claro, pelo menos aqui no centro do Rio, eu sei que na Paulista, em São Paulo, isso acontece, tá um puta sol. E aí, nesse puta sol, tem vendedor ambulante vendendo água. Se ele estiver vendendo guarda-chuva, você não vai comprar. Mas quando começa a chuviscar, esse mesmo ambulante que vende guarda-chuva, ele vai vender pra caramba, porque agora você tá no momento zero, na verdade, que é eu preciso comprar o guarda-chuva. E aí você vai lá e é impactado. Aí tem outras explicações. E o vendedor mais foda que tem é o que vende água no sol e guarda-chuva na chuva, né, porra? Mas no Rio de Janeiro, no centro do Rio, e na Paulista tem. Exatamente. E eu acho que o cara tem 2 isopor. Aí ele vira de cabeça pra baixo, tem guarda-chuva. Ele vira, tem água gelada. Vendedor de estádio rápido. Vendedor de estádio de futebol que é assim, né? Quando tá vento, ele fala que é uma capa de vento. E se tá chovendo, aí vira uma capa de chuva. Mas é o mesmo produto. Esse cara é um pouco marqueteiro. Teve uma parada que vocês falaram que eu até queria tirar uma dúvida aí, de novo, botando o chapéu de, né? Vocês entenderam. Que é o fato da gente cravar e falar algo primeiro também é principalmente quando a gente vê isso como uma oportunidade. Por exemplo, a gente quando foi criar o podcast, uma das coisas que a gente conversou foi, não existe podcast de analytics no mundo. Não, mito, tinha um podcast de analytics na época, que era um cara lá de fora, mas na América Latina a gente tinha certeza garantida que não existia um podcast sobre isso. E aí eu queria entender de vocês mesmo, porque eu não sei mesmo. Tipo, o quanto que o fato da gente poder se colocar pronto de falar sobre um tema a primeira vez, por exemplo, a gente nunca tinha ouvido falar sobre brand performance. Daqui a 20 anos, as pessoas vão estar continuando falando de branding e de performance, e na sua cabeça vai ecoar a porra da palestra da Guta. Então, o quanto que de fato a gente falar ou cunhar esses termos ao longo do tempo vai construindo isso ao longo prazo, sacou? Deixa eu só deixar claro aqui, então, você falou que vai perguntar pra vocês, não é pro Yoko, tá? Mentira dessa. Não. Ih, fugiu. Pô, eu vim aqui pra aprender, pô. Eu sou só o host. Sou convidado não, pô. Boa.
O que a gente tem de estudo é o seguinte, que esse trabalho de ficar reforçando a marca na cabeça das pessoas é a parte mais importante. Então tem um momento inicial de realmente construir essas memórias, mas uma das coisas mais importantes é você refrescar essa memória. Até porque, assim, as pessoas têm as vidas delas, elas não estão pensando nas marcas o dia inteiro, né? Então, por isso que tem muito trabalho de publicidade, tem ações de marketing, etc., para você refrescar essa lembrança. Então, por exemplo, imagina o caso de vocês são os primeiros, mas não tem recorrência, não tem frequência, você não está constantemente fazendo esse link entre, né, o que vocês fazem com a ocasião de compra, muito provavelmente você vai ser esquecido, é normal, é do ser humano, não é nem do marketing, né? A gente esquece das coisas, a gente perde esses vínculos. Então, eu diria que é menos sobre ser primeiro ou não, talvez você tenha uma vantagem de ser o primeiro por, né, já começar a conectar com a galera num espaço único. Uma das coisas que gera mais lembrança é esse efeito de novidade. Então, ele pode gerar mais vínculo de lembrança na cabeça das pessoas. Porém, não só isso. É a manutenção disso que vai gerar o efeito que você espera, né, de algum resultado de negócio, etc. Né? Então, a manutenção é tão importante quanto essa primeira, né? E até falando de Se der negócio, mole é mais assim, importante até, né? eu acho que sim. Tô falando acho porque eu não tenho dado para comprovar, tá? Mas muito provavelmente sim. E até pensando nas teorias de negócios mesmo, o Excel não foi o primeiro software de planilha. O iPhone não foi o primeiro celular smartphone. Então nem sempre o primeiro é quem ganha. Então até que tem até aquela teoria que fala, né, do fast follower. Normalmente o fast follower tem muito sucesso com o negócio, né? Então fiz um paralelo aí, mas acho que para dizer isso, mesmo sendo o primeiro, você vai ter que continuar fazendo esse exercício de lembrar, né, o teu usuário do que você faz, do que se trata, né? Por isso que sabe quando a galera fala, pô, Coca-Cola precisa fazer propaganda? Claro que precisa. Precisa continuar reforçando isso, né? Para você lembrar, pô, bater um calorzinho, sei lá, precisa tomar um negócio Coca gelada, refrescante. né? No aniversário é Coca, Natal é Coca, e vai, né? Pô, pô. Acho que é recência, sacou? Tipo, você tem que ter uma recência ali de fazer isso. Por isso até que o momento que a gente virou muito a chave, aqui até no podcast, de fato que fez ele crescer, chegar nos pontos que a gente tem hoje, foi quando a gente passou de fato ser rigorosamente semanal. Antigamente, às vezes era Hum, esporádico, aí ficava 2 meses sem ter, e agora tem pra caramba. É. A gente criou de fato uma rotina para ter uma recência dessa informação, voltou. Mas, como a gente tá falando de brand formas, a gente falou bastante de branding aqui. Eu quero hum. trazer a performance unida isso. E a minha pergunta para você, Yoko, é: como é que as empresas elas definem performance e branding na hora de um planejamento de marketing? Uhum. Porque você vê acontecer essas duas esferas se unindo ou elas são separadas? E como as empresas definem isso? Boa. Então a gente desceu um nível no dia a dia, eu vou falar bem do dia a dia, e vou lembrar dos casos que eu tinha lá. A maioria dos casos, infelizmente, são vistos como coisas separadas. E é para mim aqui que está a principal armadilha. Os melhores times são aqueles que conseguem ter uma visão integrada, tá? Mas não é a maioria. A maioria vê como silo. Talvez até por praticidade da disciplina, né? O perfil do profissional que opera uma coisa diferente do outro, talvez o tipo de skill que você precisa para rodar esse tipo de mídia é diferente. Então acaba que fica separado. O ideal é estar junto. Mas aí quando a gente pensa em como juntar essas coisas, na maioria das vezes é pela ótica de mídia. E aí eu tenho até um case recente que eu vi da Puma e do Paulistão. Vocês viram esse aí? Não. Não, não. Basicamente é o seguinte, eles patrocinaram o Paulistão no YouTube, né? O Paulistão começou a passar no YouTube e eles são patrocinadores do Palmeiras, né? Então o que aconteceu? Quando tinha jogo do Palmeiras, eles rolavam lá um tipo de inserção lá no YouTube, e aí o que eles começaram a observar? Acho que foi 6 vezes mais de acesso no site, nos dias de jogos, comparados com dias que não tem jogos, e ao mesmo tempo 23% a mais de vendas. Então é uma ação, entre aspas, de branding, né? Porque patrocínio, mais visibilidade para a marca, mas que gera resultado de venda. Então, quando você faz uma iniciativa mais relacionada à marca, né, talvez tradicionalmente falando, ou como os times costumam encaixotar, né, era uma ação que oficialmente seria branding, mas que gera venda. Então, quando você junta essas duas coisas, dá para batizar de brand formas. Pô, E Yoko, outro posso só exemplo... te. Opa, Só fala, trazer um fala. adicional em cima do que você falou, que até porque tem gente que ouve a gente aqui agora, que é do Zé Delivery.
Tá? E eu queria jogar essa aqui do Zé Delivery, que é um case parecido com o que você falou da Puma. Só que eu não tenho dado. Quem sabe a galera que tá ouvindo a gente não traz essas informações pra gente. Que era, durante, eu não me recordo agora qual foi o ano, mas teve um Brasileirão, assim que o Zé Delivery surgiu, aquele aplicativo que você pede a cerveja gelada, né, da Ambev e tal, que assim que o Zé Delivery surgiu, quando começava o jogo, ou alguns minutos antes do jogo, aparecia um cupom pra você pedir o teu Zé Delivery gelado pra assistir o jogo. Então, você pedia que chegaria durante o jogo pra você ver o jogo com a cerveja gelada. E isso seria brand performance, porque é uma estratégia de branding, o Zé Delivery aparecer pro público de futebol, que tem muito afinidade com cerveja e tudo mais, e paralelo unindo performance, que além de eu imprimir a minha marca na lembrança dessas pessoas sobre cerveja gelada rápida, deixa eu trazer um cupom que faça eles pedirem agora, que ainda gera venda. E tem dados pra caralho, porque eles provavelmente só fazem isso com quem gosta de futebol. Porque eu lembro que no cadastro lá você conseguia dizer, inclusive. O dado que eu disse é que eu não tenho o resultado disso, não sei quanto gerou de acesso. Mas implicitamente tem dados, porque ele não vai notificar toda a base, né? É só um grupo segmentado dela. Não, era durante o jogo, era na TV. Não, então, mas eu lembro que tinha notificação também. Tinha também, então, era em conjunto. Se você tinha um app, você recebia notificação também. Maneiro. Eu lembro de receber algumas notificações, né? Só pra dar um outro exemplo legal aí. Mas é bem isso, acho que vocês captaram a ideia. E esse que é o lance, né? Porque, por exemplo, por que eu não conhecia desse case, mas por que eu achei ele interessante? Porque a parte importante disso é, conexão com o momento de consumo. Então, você está vinculando pedir uma cerveja delivery no momento legal, um momento massa, você provavelmente está com os amigos, etc. E tem um lance do futebol, né? Não à toa, não sei se vocês viram agora a Champions League, quem patrocina é a Pepsi, né? Então, porque está associando, de novo, a tua marca a alguma ocasião de consumo. Essa associação que é importante também, né? Porque, sei lá, se fosse sei lá, vai começar um talk show, você fala, peça um Zé Delivery, não sei se faz sentido, né? Sabe? Então, essas associações são importantes. Então, esse é um bom exemplo. E até um outro que eu lembrei, a gente trabalhava com uma fintech lá na minha época do Google também, que era o seguinte, a galera conseguia muito app install, muito download, mas eles tinham muita dificuldade na etapa pós-criação da conta para depósito. Era uma fintech de investimentos. E aí o que a gente percebeu? O que podia ser? A gente foi investigando, e aí no final o insight veio do time de atendimento, de suporte mesmo. Eles perceberam umas movimentações estranhas, tipo, a galera depositava R$50 e sacava. Estranho, né? Ou abria ticket e aí tinha conversas. E aí eles começaram a perguntar, putz, mas por que você não investiu ainda? Eles falaram assim, tô conhecendo vocês, né? Eu tô sabendo, querendo descobrir. Quero saber se eu posso tirar meu dinheiro daí, né, irmão? Acontece isso muito com o lance de casa de aposta hoje em dia. O cara coloca a grana e ele tenta tirar antes de fazer a primeira aposta para poder ele entender se ele consegue tirar. Exatamente. Ou seja, qual que é o problema aí? Não adianta você dar cupom, não adianta você, sei lá, melhorar a usabilidade do app, é uma questão de confiança. E aí como é que a gente resolveu? A gente criou uma campanha de YouTube que só ia pra galera que baixou o app e não depositou dinheiro. E aí a gente, em vez de botar vídeo de, o CDB que rende mais, não sei o que lá, a gente usou vídeos, tipo, um cara que era sócio, falou assim, por que eu investi não sei quantos milhões de reais para me tornar sócio dessa empresa? Ou por que mostrando vídeos do CEO falando em palestras de eventos muito fodas. E aí a gente ia construindo credibilidade com esse público. E a galera começava a acreditar na empresa. E aí o que acontecia? Lista de remarketing, você vê que aqueles caras convertiam mais. Então você usa um insight de marca para mexer a percepção do cliente e isso gera mais conversão. Não é trickzinho de performance, entendeu? Não é hackzinho de growth. Cara, você está aplicando uma lógica de percepção para gerar vendas, né? Então, esse é um case legal também. E tem dado dentro da estrutura completa, né? Tanto do ponto de generalizar o resultado, quanto de chegar na concepção de provar essa hipótese, né? Exatamente. Aí, em cima do contexto aqui, Yoko, como é que você vê no planejamento de mídia isso acontecer? Tipo assim, você de fato vê um CMO olhando e falando assim, pessoal, isso aqui faremos para branding, isso faremos para performance, ou ele bota a galera junto e fala, é isso que faremos para marketing? Como é que é no dia a dia essa prática aqui? E até, rapidinho, uma outra coisa. Dentro de que cadeira fica branding? É boa. Duas coisas polêmicas, mas... Desculpa, então... a gente vai devagar, Não, mas eu entendi, tem coisa boa aí.
Ó, onde que fica as coisas, depois eu vou falar de como a galera opera, né? E óbvio que vai depender de cada empresa, mas tem muita gente que defende que branding tem que ser quase que uma instituição separada. A galera às vezes faz distinção de branding e marketing. Não é o que eu acredito, tá? Eu acredito que branding é uma disciplina dentro do marketing. Uma das ferramentas para você gerar resultado de negócio e agregar valor para o seu cliente é a construção da marca. Então, na minha concepção, branding está dentro do marketing, né? Mas tem gente que acredita que branding é uma coisa tão grande que ela deveria ser uma área uma área parceira, reportar direto para o CEO. E tem casos que isso acontece e isso funciona. Tá? Então, assim, eu acho que não é o comum, mas na maioria das vezes ele acaba ficando dentro do marketing mesmo. Mas eu sei que tem gente que gosta de defender essa separação. Eu, pessoalmente, não gosto. Tá? E aí eu vou tentar até trazer exemplos de casos reais. Se essa área não consegue justificar resultado, é uma área que vai inteira junta, né? Ela vai inteira embora, literalmente. Nessas épocas de layoff, times que não conseguem justificar resultado, eles foram cortados, literalmente. Então, quando você está junto com o marketing, eu acho que é mais fácil de você encontrar os links de resultado combinados. Se você está sozinho, separado, eu acho que tem muita chance de cair no etéreo. Então, por isso que eu não gosto de ficar separado. Sabe, aí você fala, pô, branding é propósito, são aquelas frases bonitas e tal. Cara, tudo bem, pode ser tudo isso, contanto que esteja gerando resultado no fim. Então, quando está separado, eu acho que tem muita chance de acabar caindo para lá. E aí, como fazer os planejamentos? Cara, é o que eu acabei vendo empiricamente lá no meu dia a dia. Os times que conseguem fazer planejamentos unificados, eles naturalmente vão ter resultados mais fortes, porque eles entendem que uma coisa tem conexão com a outra, né? E aí, times que eventualmente fazem muito silo, talvez você deixe a oportunidade na mesa, né? E o gato também, né? Óbvio. Cara, a Vivian, ela ajuda a construir marca aqui, porque ela Não, eu vou te falar, se o gato tivesse pintado de roxo de alguma forma, eu ia falar, porra, o maluco é pica mesmo. Porra, com a camisa, né? Purple. Com a camisa da Purple. Botar uma coleirinha aqui, né? Não, mas aí você falou de um ponto que aí eu vou tentar trazer aqui pra você poder me explicar, beleza? Que é, de um lado, a gente tem, quando o branding tá dentro de uma estrutura de marketing, a gente conseguindo provar melhor o resultado. Mas do outro, quando ele também está dentro de uma estrutura de marketing, as pessoas acabam usando isso como muleta quando ela não consegue provar o resultado de mídia. Qual o limite do humor? Sacou? Existe um meio termo? Eu acho que o limite do humor é o limite da liderança. É a pessoa que tá sentada lá que vai dar o tom, né? Mas, cara, não tem resposta cravada disso daí, porque acho que vai muito realmente de quem tá pilotando ali, sabe? Porque se a pessoa acredita, é natural que ela vai investir mais. Talvez ela vai ter até mais budget alocado para mensuração, para dados, desse tipo de coisa. E se a pessoa não acredita tanto, talvez, sabe, que já vou fazer um parênteses aqui. Meu entendimento do mercado é como se no passado tiveram aqueles CMOs madmen, sabe? Tudo intuição. Já tudo falamos sacada. aqui algumas vezes disso. Isso, e tinha isso. E, incrivelmente, funcionava mesmo. Porque, na prática, a maioria das mídias eram de massa e você precisava de estratégias criativas, emocionais para conectar com o seu público e isso gerava vendas, né? E funcionava. E aí chegou uma onda de mensuração, dados, tudo é metrificável, etc. E aí quem assume a cadeira de CMO é mais galera de engenharia, que é a galera que sabe manipular dados, fazer forecasts muito apurados, fazer análises mais complexas. E realmente teve muito resultado. Mas agora a gente está indo para um caminho que eu acho que é quase que inevitável que o próximo tipo de CMO ele vai ser meio ambidestro. Ele vai ter que ter um olhar mais de números, e se não for, essa galera que já está sentada aí, né? Mas um olhar muito de números, mas sem esquecer a criatividade e a conexão com os seres humanos, porque é isso que gera o resultado principal. Até quando a gente fala de publicidade, se eu não me engano, 60% do resultado é criativo. A peça que você colocou ali. Então imagina você é um gênio da segmentação e a peça que tá rodando ali não conecta com ninguém. Merda. Não vai vender. Não vai vender. Enfim, tipo, Ó, pronto. Em cima do que você trouxe, eu deixo um salve pra galera que tá ouvindo. Tem um episódio que a gente trouxe a VP de marketing do Ipiranga
para falar sobre a criatividade pode ser analítica, justamente ela na cadeira de VP de marketing falando como ela usa isso. A análise de dados e a criatividade para poder perguntar lá no posto Ipiranga e você medir isso e ter isso certinho. E para mostrar que eu aprendi o que é Brandformance na prática, eu vou fazer aqui ao vivo. Aqui ao vivo não, gravado, mas do nada. Que é, você que está ouvindo esse podcast, você sabe como esse podcast fica melhor? Você sabe como esse podcast pode ser para você um momento não só de reflexão e aprendizado, mas que também te ajuda a estar focado e absorvendo mais essa informação? Tomando o que, Luciano? Pô, Coffee Mais muito forte, meu parceiro. Inclusive, tem Drip Coffee e tem café em cápsula. E a galera não sabe, na maioria das vezes, que tem café em cápsula. E café em grão, que inclusive é o que eu mais consumo, tá? Então você pode garantir o seu Coffee Mais aqui no link da descrição. E não é com 5% no boleto, não. É 15% para você poder garantir o seu cafezinho da manhã e da tarde. E aí, o que você tá fazendo agora? Você tá associando que ir ouvir um podcast como esse, tomando café, exatamente, é muito bom. O que você vai fazer agora? Você vai comprar neste momento o Coffee Mais para no próximo podcast você já tá ouvindo tomando um café, igual eu e o Luciano estamos neste momento com o Coffee Mais. E se for tomar ele em cápsula, compre o Super Crema Intensidade 10, é o melhor que tem. Eu prefiro o Araras. O Araras é muito forte. Boa. Então tá aqui, Brandformance na prática. Aprendemos com o Yoko, fizemos ao vivo pra você. Boa. Fizemos ou não fizemos? Pô, fizemos. Fizemos. Yoko, existe um conceito que não somente todo mundo conhece, mas quem faz performance e não tráfego, tipo, já deve ter ouvido falar. Polêmica aí, já entendi tudo. Quem faz performance é a guarda municipal. Né? Quer dizer, ao contrário, quem faz gestão de tráfego é a guarda municipal. É a 7 Rio. Tá 7 Rio, é a GCM lá em São Paulo, acho. Mas no conceito de performance de mídia, existe um tema que não é muito divulgado, mas a galera que faz performance na prática sabe que é o performance platô. Que é, chega um momento que você não consegue mais sair daquele estágio que você está. Você pode investir mais, você não consegue gastar esse investimento. Você investe mais, você também não traz mais receita. Como é que a construção de atividade de marca pode ajudar com que as empresas saiam desse platô de performance aqui? Platô é uma coisa que todo mundo aprendeu graças à Covid, é uma coisa positiva, né? Coisa positiva da Covid, todo mundo aprendeu que é um platô. Então aqui é boa. E esse que é o lance, né? O Performance Plateau, ele é um nome aplicado para o marketing, mas o conceito mesmo é o conceito de diminishing returns. E ele se aplica a muitas coisas, né? Desde, tipo, imagina que é a agricultura, a quantidade de fertilizante que você coloca, no comecinho ele gera muito efeito de crescimento na planta. Mas chega uma hora que você vai colocando, não gera tanto efeito de crescimento, chega uma hora que você coloca, passa do ponto que você destrói a plantação. Então, diminishing returns é isso, né? No começo você tem uma curva muito crescente ascendente dos resultados, e conforme você chega no momento de diminishing returns, a cada incremento de esforço, adubo, seja o que for, ele gera menos resultado, né? E aí a curva começa a ficar levemente decrescente, até chegar uma hora que ela pode até chegar a ser negativa. Então imagina que isso pode aplicar, e aí aqui a gente falou de performance platô, mas ele pode significar qualquer efeito de mídia. Então talvez até uma mídia de alcance vai ter seu ponto ótimo, né, de investimento para o alcance desejado, né? Então, é o que a Guta brinca de falar, que as mídias têm uma prática de saturar, né? Isso acontece. Então, a gente tem que repensar. Então, quando a gente fala especificamente de performance platô, normalmente é o caso daquela empresa que só investe em performance. E eu peguei várias dessas, de novo, eu tenho culpa no cartório, eu vim do Google, a gente fazia muito performance. Então, assim... tem empresa que realmente cresceu muito na performance. Só que aí, como é que você sai desse platô? Você tem que mudar alguma variável. Às vezes a variável é o seu mix de mídia, né? Então, às vezes você investia, sei lá, só em palavras que performam muito, você poderia começar a investir em palavras que são um pouquinho mais amplas. Talvez você mude um pouco a imagem dessa curva. Às vezes pode ser a forma do seu criativo. Imagina que você faz muito display, sei lá, YouTube, qualquer tipo de formato que envolve criativos. Às vezes o seu platô ele está se apresentando ali naquela altitude porque você ainda não otimizou os criativos ao máximo.
Se você otimizasse criativos, poderia ter mais resultado de vendas, né? E tem um caso que aí você pega e fala, não, é o meu mix completo. Eu preciso investir mais em construção de marca para que os resultados de performance sejam otimizados. Não sei se vocês já pegaram esses casos assim, mas é tipo, sabe quando a gente pega buscas por categoria, buscas mais genéricas, aparecem anúncios, né? Naturalmente, as marcas que têm mais conhecimento de marca, os CTRs são maiores. Porque a pessoa olha algo que é familiar para ela e fala, não, beleza, isso aqui eu sei. E esses outros 3, eu sei lá. Então, naturalmente, a sua performance melhora. Mas não é que a performance melhora, é porque a pessoa te conhece, logo a propensão dela querer acessar seu site é maior. Então, às vezes, quando a gente pensa nesse conceito é isso, é você mudar um mix, porque esse outro mix, que é mais focado em branding, ele vai te ajudar nessa predisposição, né, do usuário em relação à tua marca, esse conhecimento, essa associação. Aí, na hora que você dá play na performance, você vê uma taxa de conversão maior, você pode ver uma taxa de cliques maior, e assim por diante. E aí, de novo, você joga o seu platô um pouquinho mais para cima. Daqui a pouco você encontra ele de novo, mas esse é o trabalho da mídia, né? Vai sair constantemente otimizando. E acho que você falou muito bem, e um exemplo claro, vou até falar da minha vida, né? Mas que pode se refletir na cabeça de mais gente. Recentemente eu fui comprar um produto e eu joguei no Google mesmo, né? Produto para ler informações sobre ele. Só que essas informações que eu acabei lendo foram no blog da Magalu, né? Entrei no blog da Magalu para ler sobre esse produto. E aí, automaticamente, ao comprar, eu cliquei no link que estava no blog da Magalu para ir para o site da Magalu. Só que eu peguei esse mesmo produto, joguei numa outra aba do Google, apareceu lá o PLA, né, o Google Shopping, e o primeiro resultado que tinha era do Mercado Livre. Então eu já estava com comparação dos dois para quem era o mais barato. Ainda assim, eu dei aquela scrolladinha na lateral para ver os outros produtos do PLA. E aí era um monte de marca que eu não conhecia. Mesmo estando mais barato, eu falei, porra, isso deve demorar 60 dias para chegar. Sei lá se, pô, não... Sei lá se vai chegar. Então, percebe? Ou se vai chegar um tijolo. Por eu nem conhecer a Opa! marca, eu não fiz um nível de deixa eu entrar no Instagram para ver se a marca tem presença, deixa eu ver o reclame aqui, não. Eu já, por não conhecer aquela marca, ou seja, eu não ter nenhum tipo de conexão de marca com ela, eu já julguei antes mesmo de clicar e acessar o site, sacou? E acabei comprando no Mercado Livre, no Magalu, mesmo aquele outro sendo um pouco mais barato. Por quê? Porque eu tive cagaço, né? A autoridade daquele site não existia para mim. E como era um negócio que eu precisava comprar para receber no outro dia, Magalu e Mercado Livre me entregavam no outro dia. Então, eu já tinha um monte de outras autoridades desses sites que eu conheço, são famosos, não sei o que, papapá, que não me gerou nem o clique para conhecer aquele site, sacou? Então, acho que isso é um pouco do exemplo que você trouxe aqui. Acho que reflete um pouco no dia a dia. O que deve acontecer em demasia com os usuários ao pesquisar, né? Eu sou o pior usuário. Porque eu ainda vou ver vídeo no YouTube, eu ainda vou, né, ver vídeo de outras pessoas abrindo o produto. Eu sou o tipo de usuário que fode a atribuição de qualquer empresa que compre qualquer produto. O único site que eu sou 100% tráfego direto Nike. é a Nike. Que é calendário de sneakers, eu tô lá 10 horas da manhã a gente todo dia. gira, gira. Em algum momento o Luciano vai falar da Nike. Aí. Em algum momento. Eu acho que tem coisa aí. Acho que ele quer arrumar um cupomzinho. Pode ser também, né? Um pouquinho de Coffee mais, um pouquinho de Nike, né? Né? Não, mas... Tomar Coffee mais andando de Nike. Aí, ó. Eu já faço isso, inclusive. Hein? Eu já faço isso, inclusive. Só falta só a Nike. Alô, Nike. Mas do exemplo que você trouxe, eu acho muito bom. E eu vou trazer até um outro conceito para a galera refletir. Que é o seguinte. Quando a gente fala de como as empresas crescem, né? Tem até aquele livro lá do Byron Sharp que eu falei para vocês. Tem o primeiro lado, que é conseguir disponibilidade mental. Então, que a galera lembre de você no momento de compra. E tem um segundo elemento que ele fala, que é você conseguir ter disponibilidade física. Para um bem de consumo tipo a Nike, é meio óbvio, né? Tipo, você vai lá na, sei lá, Centauro, tem que ter o tênis da Nike para comprar. Senão não adianta nada todo esse trabalho de disponibilidade mental se você chega na loja e não tem. Só que eu não sei se já pararam para pensar mais que os grandes marketplaces, inclusive, por exemplo, o shopping do Google, a Magalu, etc., a gente chama de performance, mas a gente poderia pensar muito mais com a cabeça de trade marketing, esse tipo de investimento.
mas a gente chama de performance, que a gente acha que você coloca lá, tal, e sai e volta, super controlável. Mas a cabeça é muito mais de trade. E por que eu falo isso? Porque imagina que o cara foi lá, já foi evangelizado e agora ele quer o tal do tênis. Se ele procura não achou, não vai comprar. Então também aquela galera que é muito do oposto, não, é só investir na marca, não é assim. Você tem que investir na marca e investir em disponibilidade física, que é ou ser muito fácil de comprar, né, presencialmente, ou ser muito fácil de acessar digitalmente, né? Então por isso que não é uma treta. Essas duas coisas precisam acontecer juntas. E se elas não acontecerem juntas, aí a empresa não cresce. Uhum. Cara, eu trouxe um dado aqui da palestra da Guta, lá em 2023, no RD Summit, né? Que ela falou sobre brand performance. E aí, a gente assistiu a palestra e tal, e uma das coisas que ficou na minha cabeça foi o que ela diz sobre métricas de brand equity, que ela tem um impacto positivo e preditivo no Customer Lifetime Value ali. Eu queria que você pudesse explicar pra gente o que são métricas de brand equity e como essa correlação aqui ela é aplicada, ou seja, métricas de brand equity têm impacto positivo e preditivo no Customer Lifetime Value. Como é que existe essa correlação e o que são as métricas de brand equity aqui? Boa, legal. Esse é um estudo feito por dois caras, eles estudaram, se eu não me engano, são 39 marcas durante muitos anos, acho que foi desde 99 até 2008. E aí, quando a gente fala de métricas, e esse é específico desse estudo, tá? Quando a gente fala de métricas de brand equity, eles falam de diferenciação, relevância, estima e conhecimento. Ó, gostaram. Tô com a colinha aqui para não falar besteira. Então, são essas 4 marcas de brand equity. E aí, quando a gente fala de Customer Lifetime Value, eles falam de aquisição, retenção e margem de lucro. Então, o estudo foi basicamente entender se esses elementos que têm a ver com a percepção da marca, né, que aí eles chamam de brand equity, se eles impactam ou não, né, esses outros elementos têm mais a ver com o resultado do negócio de fato, né, que é a aquisição, a retenção e a margem de lucro. E eles descobriram que tem. E aí, como eu sabia que a gente ia falar disso, eu peguei os 3 insights mais legais desse estudo para compartilhar aqui com a galera. É o seguinte. Primeiro, conhecimento da marca. Ele tem uma alta correlação positiva, e correlação é de fato correlação, tá? Será que precisa explicar? É aquele conceito da estatística. Né? Uma coisa aumenta, outra coisa aumenta também. Né? Se a galera não sabe, volta alguns episódios da Play no Estatística para Marqueteiros, que foi explicado. Excelente. Isso. Isso, vai nesse episódio para entrar mais no detalhe, mas é correlação de fato, não é correlação ilustrativa, é uma correlação estatística. E aí eles encontraram que conhecimento sobre a marca tem correlação forte e positiva com todos os elementos de lifetime value, né? Outra coisa, tem um caso que é como se fosse uma faca de 2 legumes. Estou fazendo muitas aspas aqui, tá? Tem vídeo. Mas então que é o seguinte, diferenciação, ele é uma faca de 2 gumes. Por quê? Ele é alto em rentabilidade, né? Em profitability, mas ele é negativo com aquisição e retenção. E faz sentido, né? São marcas mais diferenciadas, naturalmente vai adquirir menos usuário, vai ter menos retenção, mas ele vai ter mais rentabilidade. Então faz sentido, né? E o último é que os esforços de marketing, eles impactam a percepção da marca, que depois impacta o lifetime value. Então eles também analisaram as iniciativas de marketing, sabe? Publicidades, ações de fato de marketing. E aí eles detectaram impacto dos esforços de marketing na percepção da marca, que depois impacta esses indicadores de lifetime value. Então, são essas análises que foram feitas, né? Usando todos esses históricos dessas empresas. Isso é um case fodido, né? Porque mostra a correlação entre essas duas situações e a importância de, mais uma vez, a gente falar de branding, performance, e performance aqui até mostrando o lifetime value, né? O valor da vida útil ali desse nosso consumidor, que é ele seguir com a gente, não só ele comprar e daqui a 12 meses ele comprar de novo. É ele seguir comprando com a gente. Não tô nem falando de recorrência de compra, mas de fato o valor da vida útil desse nosso consumidor com a gente. Isso é muito foda. E uma outra coisa que eu trouxe para cá, que foi um estudo da Binance Field, que foi comprovado como as ativações de venda e construções de marca em conjunto trazem aumento de vendas. Ou seja, se a gente fizer ativações de marca e construção de marca em conjunto, elas trazem um aumento de vendas.
E eu queria que você contextualizasse de novo isso pra gente aqui, em cima desse estudo, que eu sei que você sabe bem, porque isso comprova mais uma vez o que a gente tá falando, que é o tema desse podcast, que é Brand Performance. Pra poder a gente não é um podcast, né, de dados, que tem o slogan menos achismo, mais dados. Gabriel vai botar a gente em plano geral aqui agora, que tem um letreiro escrito Anti-Achismo Social Club, que leu o livro Factfulness e vai falar de Brand Performance sem trazer fatos, né? Então tá ótimo. Esse case não, esse é uma série de estudos, né? Feito pelo Lebney Field. E aí eles basicamente detectaram que tem duas principais dois tipos de esforços de marketing e os seus respectivos efeitos. Uma delas é essa. Você ativa, ele tem um pico nas vendas e ele cai muito rápido. Lembra alguma coisa, né? Tipo, performance é o que a gente chama, né? E aí tem um outro, que ele gera um efeito crescente, né, de vendas, porém é menor, mas ele é mais duradouro ao longo do tempo, que é o que a gente pode batizar mais dentro dessas ações de branding. E aí, primeiro ele entendeu esses dois efeitos principais, né? E aí, até se for pensar didaticamente, faz sentido, né? Tem ações que a gente faz que tem esse efeito imediato e outros que perduram no tempo. Normalmente a dificuldade é você conseguir mensurar isso ao longo do tempo. Então, ele descobriu essas duas coisas, e é isso. Quando você junta essas duas coisas, naturalmente você vai ter um efeito combinado de resultado. E aí eu gosto porque aí a gente volta para a teoria, né? A gente fica oscilando entre a vida real e a teoria. Então, todos aqueles cases que a gente comentou, que foram cases operados por times de marketing, eles são explicados por essa teoria, né? Porque tem parte das ativações que tem um efeito, outras sem outras, e quando você combina, aí você potencializa esse efeito. Pô, mais um estudo que comprova, né, você? Que a gente tá falando de Brand Performance. Agora, quer ver uma outra comprovação que eu trago pra você aqui? Por favor, né? Você quer saber uma comprovação? Por favor. Dizem por aí que estudar sobre Analytics faz a pessoa aumentar a conversão das suas empresas. E também dizem por aí que estudar sobre Analytics e aplicar isso na prática faz também você ser reconhecido no famoso CLT. Sabia disso? Sabia. Qual é o lugar que as pessoas podem estudar sobre? Métricas Boss Prime, mais 22 treinamentos para você poder conseguir não só aprender, mas aplicar toda essa porra toda que a gente falou aqui na prática. Porque não adianta nada ficar só estudando também, né? Exato. Tem que colocar em prática. E lá todo o conteúdo é montado, inclusive, pensado nisso. Na prática. Então, todas as matérias que a gente acaba com matérias, ó. Tô na terceira série. Todos os cursos que a gente tem lá dentro são feitos e pensados para que você consiga aplicar isso na prática. Então, tem uma série de métricas, inclusive, que a gente utiliza para fazer isso. Então, a gente sabe, por exemplo, sabe do estudo que uma pessoa não consegue prender atenção por mais de 30 minutos? Mentira. Eu sabia desse estudo. Porque, inclusive, é por isso que as nossas aulas não têm esse tamanho todo. Olha aí, parece que os meninos sabem de alguma coisa. Então, tu não vai sentar ali o cu e vai ficar uma hora vendo aquilo da mesma matéria o tempo todo para você poder conseguir pensar e prestar atenção. Ô, Luciano, e você tá falando muito de prática. Será que seria legal se existisse uma comunidade onde uma vez por mês a gente botasse algum problema? Parece até que tu trabalha na empresa que eu trabalho, pô. Que isso? Se você tivesse uma comunidade onde eu pudesse pegar um problema real de métricas analytics e jogasse para as pessoas debaterem a solução, e você ainda premiasse quem chegou mais perto dessa solução ou sanou este problema, e você contextualizasse o problema real e a solução prática e o resultado, seria maneiro. Eu acho que você tem que me dizer qual é a empresa que você trabalha, porque eu acho que é a mesma empresa que eu trabalho. Ah, cara, deve ser, hein? Porque onde eu trabalho tem exatamente essa comunidade e a galera vai lá e tira dúvidas reais do dia a dia de trabalho. Mentira. Fora os RPGs que rolam de bucha do dia e outras coisas. Isso aí. O que é bucha do dia, Luciano? Pô, a bucha do dia é um RPG que a gente criou lá, onde a gente solta um problema e a gente vai só com perguntas tentando adivinhar a causa do porquê aquele dado tá daquele jeito. Por exemplo, a gente teve um caso interessantíssimo nessa última semana, né? Tudo bem que o podcast pode ser que tenha passado um mês já. Na bucha do mês 3. Bucha do mês 3, exatamente, onde a gente estava desvendando um problema do porquê os dados do Google Analytics e os dados do GA4 não estavam batendo, sobretudo sobre uma mídia específica. GA4 console, né? Não, GA4 e Universal Analytics. Ah, Universal, pode crer. Então, eles não estavam batendo, e aí, lógico, né? Eu tava lá como mestre de RPG daquele jogo, eu soltei o problema, e as pessoas iam jogando
podendo apenas me fazer perguntas para poder conseguir chegar na solução. Então foi maneiro. E essa é uma prova, inclusive, do como as pessoas vão aprender e melhorar o seu pensamento analítico, porra. É isso, caralho. Saber fazer Não sou eu que tô dizendo, não. É o Fórum Econômico Mundial, porra. Saber fazer perguntas são as maiores habilidades e você treina na prática. E qual a parte legal disso, né, Luciano? Que essa bucha é real. A gente planou esta bucha numa consultoria. Exatamente. Nossa. E aí agora tu vai comprar curso, tu vai comprar café, tu vai comprar consultoria. Não. Agora ele faz a tríade, Luciano, que é, a pessoa que tá ouvindo a gente faz a tríade, que é, ela se traja de métricas boas lá no nosso site da Reserva Inc., tomando um Coffee Mais pra estudar no Prime. Pô. Aí é muito forte. Aí você zerou a vida, Tu vai fazer isso, tu vai tirar uma foto e vai postar no Instagram. Zerou a vida. Se lê o livro, então. E ó, pra você não achar que não tem moral, tem um link aqui pra você poder garantir algum desconto. Eu não vou te dizer qual, você vai ter que ir lá e procurar. E beleza? É muito importante contextualizar em cima desse todo tópico que a gente tá batendo, que é Brand Performance. Por que a gente só fala do Prime no final? Porque eu só tô falando com quem é engajado. Exatamente. Porque se você ouviu até aqui, é porque você se importa com isso. Exatamente. Para você faz sentido. Então você agora vai clicar aqui e vai estudar. Seja bem-vindo ao mundo analítico, viu? Aí, Yoko, tá, a gente tá bom aluno, hein? A gente tá indo. Mandaram bem. Pra gente ir pros nossos finalmente, Yoko, aqui. Eu queria trazer 2 perguntinhas finais para depois a gente fazer um bate-bola. E a minha penúltima pergunta aqui, pra gente contextualizar, podem surgir mais, né, nesse papo, tá maravilhoso, nem vi que já passou mais de 1 hora. Como, afinal, em cima de tudo isso que a gente falou, de branding performance, desses estudos que batemos, dos cases que falamos, como, afinal, trabalhar o branding com foco em performance? Vou fazer um resumão aí, um recap do capítulo. Mas acho que primeiro de tudo você entender bem esses 2 conceitos, né? Qual que é o efeito esperado de um, qual que é o efeito esperado de outro, e principalmente partir do pressuposto que essas 2 coisas precisam andar juntas. Não é cada um no seu cantinho e depois a gente junta o nosso Frankenstein para ver se deu certo. Não é assim. Parte desde o princípio com as mesmas ideias, os mesmos alinhamentos. Claro que a gente vai ativar diferente quando a gente fala de brand, vai ativar diferente quando fala de performance. Então, acho que parte daí. Idealmente, se você for a liderança, né, vamos tentar defender, né, bancar essa ideia. Se você for do time, acho que é levantar essa bola aí pra galera. E aí depois, acho que tem que medir tudo junto. Porque, eventualmente, se você faz muitas mensurações separadas, a chance de você ter silo de resultado é muito grande, né? Então, como é que você mede tudo junto, acho que é importante. Idealmente, com base no resultado de vendas, né? Que a gente já falou, é bom lembrar... O marketing serve para ajudar a aumentar vendas, inclusive o marketing, construção de marca, né? Pô, eu acho que é impossível a pessoa sair daqui sem entender brand performance, esse conceito, e aplicar. E aí, pô, vamos dar o teu momento. Não, e acho que é um ponto interessante aqui, porque a todo momento que ele citou os exemplos dados, estava não só como suporte, mas como centro, né? Exato. As hipóteses foram geradas completamente baseadas em dados. Eu acho que isso é um ponto que eu não sei se a galera que está escutando vai conseguir chegar, e eu espero que sim, porque para mim não existe... Porque assim, você tem a parte antiga, e aí se eu estiver falando alguma merda, você pode me corrigir, tá? Que assim, pô, por que eu acho tão foda a Nike, e pô, por que num cenário contrário do varejo tradicional, do Manette Shoes, eu faço o pior, né? Eu fico no site esperando a porra de um tênis que vai dropar, que vai sair, vai lançar, tipo, 10 horas da manhã com mais 25 mil pessoas tentando comprar uma parada que tá mais cara, pô. Então, acho que é um pouco até do cenário antigo de branding, onde tá muito mais vinculado à história, a experiência que a gente tem com aquilo, né? Porque você tem uma série de fatos que fazem e que vão fazendo com que a Nike ou a Jordan Brand seja a Jordan Brand. Mas hoje, num cenário onde a gente está pegando nessa nova cadeira ou nesse novo tipo de profissional que está tocando a parte de marketing dessas empresas, a gente tem um ponto mais direcionado a dados e isso tá. Porque assim, o cara lá que pegou lá a história do ticket do lançamento, que foi, porra, um tênis que foi lançado dentro de um jogo de basquete, e aí sortearam o tênis, e aí o Lost and Found tá aí a porra da história. Isso só tem como fazer se você tem uma marca de 40 anos, 100 anos, porra. Porque é a história em cima do que aconteceu. No cenário natural hoje,
a gente inclusive está montando novos negócios, tem que ser orientado a dados, porque não dá para você nem chegar nesse cenário de construir essa história. E lá eles fizeram sem, talvez, dados nenhum, né? Eles só foram testar, foram fazer uma ação de marketing. Mas hoje a gente pode fazer isso orientado a dados, e eu queria só deixar esse asterisco, porque a todo momento que ele falou aqui, ele trouxe dados como o tronco central da ideia. Então, acho que isso tem que entrar na cabeça das pessoas. Porra, tem que entrar, desde o momento que a gente tá no Senão a gente vai enfiar. Porra, pelo amor de Deus, estamos no podcast de Analytics. Concordando 100%. Yoko, a gente tá agora no momento Reclames do Plim Plim. Que explica um pouco para nossa audiência como funciona a Purple Metrics e como que ela ajuda a medir branding. Então, o Purple, que a galera provavelmente conhece, a Guta já veio aqui, então o Purple ele sempre foi um software mais focado em pesquisa. A gente está mudando, então o Purple, ele agora, essa nova versão atualizada, a gente está no momento de que a gente chama de beta fechado, então tem alguns poucos clientes testando, mas eu vou trazer um spoiler para vocês. Então esse Purple atualizado, né, ele é um software de analytics e ciência de dados aplicadas para branding. Então a ideia é que a gente possa coletar... Gostou? Então a ideia é essa, que a gente consiga coletar vários dados do cliente, e aí a partir desses dados a gente joga isso na nossa modelagem proprietária, a gente vai começar a explicar para a galera como que branding está de fato gerando resultado lá no resultado final. Então esse é o spoiler de hoje. Se a galera curtir essa ideia, depois cola no site, tem uma wishlist, né? Você pode se inscrever lá e aí a gente olha todas as inscrições, aí algumas marcas que a gente entende que faz sentido e tal, a gente vai convidando para ser beta tester e construir esse produto com a gente. E aí um pouquinho mais A gente não precisa ir lá não, né? A gente não precisa ir lá já são não, de né? casa, né? Tá, beleza. Mas é isso. A gente tá nessa pegada, então quem tiver interessado depois dá uma olhadinha lá no site do Purple Metrics, se inscreve. E aí mais para frente a gente deve abrir para um beta aberto aí, abre a porteira, todo mundo pode usar. Mas é isso, o Purple tá indo nessa direção, mais de Analytics Data Science aplicada para branding. Muito foda, muito foda. E, de novo, tá, gente? Se você quiser dar um salve no Yoko, também para trocar ideia, falar de outras coisas, o LinkedIn dele tá aqui, tá na descrição. Então, vai lá ver as melhores aqui, ilustrações. vai lá, é muito isso forte. aí. Inclusive, bastante. no momento que você vai lá ver o LinkedIn do Yoko, você vai estar vendo a publicação desse episódio. Exatamente. E o Yoko com certeza publicou, né? Pô, tá maluco. Yoko, a gente vai agora para um bate-bola e eu quero te explicar como funciona. Para mim é o momento mais alto desse podcast. Que é, a gente separou 3 perguntinhas. Que você pode contextualizar. O que você não pode é pensar na resposta. Então eu vou te perguntar e você tem que soltar aquilo que tá aqui, ó, no coração, na garganta. Esse é o momento, fala que eu te escuto. Boa? Não pode pensar muito. Contextualize à vontade, mas tem que ser papum. Fechou? Bora, vamos. Então bora. Primeira perguntinha, Yoko. Branding e performance são concorrentes? Não. A gente passou o podcast inteiro falando que não, né? Mas só para garantir, não. Deveriam operar junto. E em sinergia trazem mais resultado. Boa. Segunda aqui, hein? Vamos lá. As empresas só mentem branding quando dá merda? Essas provavelmente estão numa merda maior do que elas imaginam. Se você mede sempre, é mais provável de você ter mais noção do que está acontecendo, já mostra mais intencionalidade, né? Você quer ter dados para decidir. Se você vai medir só quando deu ruim, provavelmente o buraco é maior mesmo. Então, é muito. Concordo. Melhor não. Boa. Melhor não. Meça recorrentemente. Boa. Isso. Concordo. E a última aqui agora pra gente fechar o cerco. Essa então é maravilhosa, hein? Como medir branding? Botou na tipo marca do pênalti pra eu chutar, qual né? o limite do humor pra humorista, né? Não, o jabazinho é o Purple Metrics, obviamente. Mas, galera, a dica de verdade. Começa com o que você tem. Assim, você vai ter algum tipo de dado. Pode ser as gambiarra metrics que a gente brincou, pode ser que você consiga fazer uma pesquisa rápida com o teu consumidor, pode ser que você já tenha algum tipo de sinal de qualificação. Então é isso. Na verdade começa com o que você tem, e conforme você for ganhando mais maturidade, talvez você precise de mais ferramenta. Mas eu acho que é melhor medir com
você tem em mãos, você já parte de um nível muito além do que muitas outras empresas. O importante é começar, né, Yoko? Ah, com certeza. Começa e vai evoluindo. Luciano, tu aprendeu o que é Brandformance? Aprendi. Já tinha aprendido lá na da Guta lá, mas agora acho que eu consolidei. Consolidei. Pô, eu aprendi também. Até fiz algumas ideias aqui durante o podcast, sem combinar, hein? Eu fiz sem nem... Yoko, obrigado demais, cara, pelo teu papo aqui, pela conversa franca e que também muito didática, que deu pra, de fato, a gente aprender um pouco mais sobre esse conceito. E eu tenho certeza que quem é de branding tá ouvindo esse podcast aqui agora, tá entendendo um pouco mais sobre esse conceito de Brandformance, como é que ela olha isso. E quem é de performance tá olhando isso e olhando, beleza, eu tenho que e eu posso usar todo a artimanha e arcabouço que eu tenho de branding aqui na performance. E o Yoko e as perguntas feitas aqui mostraram que é possível com base em fatos. Bom demais, gente. Obrigado aí pelo papo. Curti pra caramba aqui a nossa troca. E é isso. Espero que tenha agregado aí pra galera. Com certeza, Yoko. A casa é sua. Seja bem-vindo a outros episódios também fechado. Muito obrigado. Valeu, gente. Você que ouviu a gente até agora, tu não pode esquecer de 3 negocinhos só aqui pra te dar um recado rápido. Se tu tá ouvindo no YouTube, Luciano, o que esse maluco tem que fazer? Pô, clicar no sininho e dar o curtir, além de copiar o link e mandar lá no grupo da empresa, pô. E se tu tá ouvindo aqui Exatamente. E não é inscrito, é um absurdo. Absurdo. Inclusive, isso é um número, né? Se eu não me engano, da última vez que eu olhei, era mais de 70% da base que a gente tem dentro do YouTube de pessoas que entram lá e escutam o nosso podcast de graça, não são inscritos. Vou te falar. Filha da putagem isso. Filha da putagem. E eu vou te falar um negócio muito sério, tá? Você ouvir o nosso podcast aqui sem estar inscrito é igual quando você tá passando na frente do Ponto Frio, Magazine Luiza e Cardo Eletro e tá passando um bagulho ao vivo na TV e tu fica parado em frente à vitrine vendo. Pô, exatamente. É um esculacho. É tipo passar na frente é tipo passar na frente da igreja e não fazer o sinal da cruz. Exatamente. É isso aí. Falou tudo. Então, minimamente, viu? Se inscreve nesse bagulho aí. Tá ouvindo no Spotify, o que essa pessoa tem que fazer? Pô, tu vai ter que fazer quase as mesmas coisas que tu teria que fazer. E se você for um cara raiz, um cara honesto, você vai fazer a mesma coisa que você fez no YouTube dentro do Spotify. Porque não custa nada também. Pô, tá escutando agora no YouTube? Abre o Spotify no telefone, seguir, e você vai avaliar o nosso podcast e eu vou enviesar e foda-se. É 5 estrelas. Não é enviesar e foda-se, é que eu quero 5 estrelas. Então Exatamente. eu vou pedir 5 estrelas. Exatamente. Eu vou fazer com você a mesma coisa que o cara da Localiza fez comigo. Ele falou assim, o senhor vai receber a mensagem aí na SMS. Não precisa nem ler, só responde com 10. Que é a avaliação dele. Mas tem mais uma coisa que só a galera do Spotify pode fazer, que é responder a enquete. Tá aqui dentro. Exatamente. Tem a enquete aqui, a gente sempre tá soltando uma pergunta maneira sobre o episódio, então interage lá pra gente poder até saber quantos outros podcasts de brand a gente pode trazer aqui pra gente poder discutir. Acho que tem bastante assuntos pra poder falar disso. E não esqueça, toda semana tem um novo episódio pra você aprender sobre Analytics e tudo ligado a esse mundo de Marketing Analytics pra você aprender na prática. Um abraço e até o próximo. Valeu! Valeu!